Oi, gente! Hoje eu tô aqui no cantinho das orquídeas na varanda porque eu quero fazer mais um vídeo falando sobre o cultivo das Phalaenopsis. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os cuidados que devemos ter com as orquídeas Phalaenopsis após a floração. Por aqui as minhas Phalaenopsis já terminaram a floração, eu já cortei a maioria das hastes e agora elas estão se preparando para a próxima época de floração, estão emitindo folhas novas e raízes novas. E quais os cuidados que devemos ter com elas depois da floração, nesse intervalo entre uma florada e outra? E a primeira coisa que eu faço aqui com as minhas Phalaenopsis logo após o fim da floração é cortar as hastes florais. Esse é um cuidado opcional. Você pode optar por cortar as hastes ou manter, vai depender muito aí do seu gosto. Aqui eu sempre corto as hastes florais após a floração porque eu gosto que a orquídea se renove, que ela emita uma haste floral nova. Eu não gosto que ela bifurque a haste floral ou continue florindo na mesma haste. Então, terminou a floração, eu venho aqui e corto as hastes florais. Mas se você quiser manter essa haste floral, saiba que ela pode florir novamente. Ela pode florir tanto aqui nessa pontinha, ela pode continuar produzindo botões e florir. E você também tem a opção de vir aqui e cortar logo acima desse nozinho. Aí ela vai emitir bifurcações de hastes que também vão produzir botões e florir. Mas se você for optar por manter a haste floral na sua orquídea, é importante que você observe alguns fatores. O primeiro deles é se a sua orquídea está saudável, se ela aguenta continuar a florindo. No caso dessas aqui, ó, elas estão super saudáveis. Então, se eu quisesse manter essas hastes, não teria problema nenhum. Não ia causar nenhum dano para essas orquídeas. Olha aí, elas estão com um vegetal bonito, não estão desidratando, estão super enraizadas, então elas aguentam aí florir por um longo período. Agora, se a sua orquídea estiver debilitada, estiver com folhas murchas e poucas raízes, recomendo que você corte a haste floral, porque a floração consome muita energia da orquídea, a energia que ela gastaria se recuperando. Agora eu vou mostrar como eu corto a haste floral aqui das minhas orquídeas. Eu venho aqui por cima do último nozinho da haste e faço um corte na diagonal. Aí depois eu vou vir aqui no local que eu fiz o corte e vou aplicar ou uma canela ou um própolis. Você pode usar também água oxigenada, esmalte ou até mesmo creme dental. Todos esses produtos vão ajudar a selar o local desse corte. A haste floral, você pode enterrar ela na areia e deixar na sombra que ela pode brotar. Essa daqui eu acho que não vai brotar porque ela bifurcou muito. Agora, quando ela tá inteirinha e não bifurcou tanto igual essa daqui, ó, ela tem chance sim de brotar um cakezinho. É bem difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Vou cortar essa haste aqui também. Essa daqui, por enquanto, eu não vou cortar não, que ela ainda tem flores, mas eu acredito que essa floração não vai durar muito. Então, o primeiro cuidado que eu tenho aqui com as Phalaenopsis é cortar as hastes florais após a floração. O segundo cuidado que eu tenho aqui com elas é reforçar a adubação. Elas estavam floridas, gastaram muita energia com a floração e agora elas vão emitir raízes, vão emitir folhinhas novas. Então, eu venho e reforço a adubação. Eu faço a aplicação do cálcio. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como usar o cálcio nas Phalaenopsis. Eu vou deixar a playlist de adubação aqui embaixo na descrição. Nela você vai encontrar vídeos falando sobre todas as adubações que eu uso por aqui. Então, eu faço aí o uso do cálcio, aplico o cálcio no vasinho de todas elas, lembrando que o cálcio a gente aplica somente nas raízes. Esse cálcio vai ajudar a fortalecer o vegetal da orquídea e vai fazer com que essa planta absorva mais nutrientes, os nutrientes que vêm aí das adubações que a gente faz. Lembrando que o cálcio também é uma adubação, ele é um macronutriente secundário muito importante para o bom desenvolvimento das plantas. Então, assim que eu corto as hastes, eu já faço essa aplicação de cálcio.
Aqui eu aplico o cálcio a cada 3 meses nas orquídeas. E logo depois dessa aplicação do cálcio, eu faço também uma aplicação de enxofre. O enxofre também é um macronutriente secundário, ele também vai atuar fortalecendo o vegetal e deixando a orquídea mais resistente, com esse vegetal verdinho bem bonito. Eu aplico o enxofre aqui nas orquídeas uma vez ao mês, mas você pode aplicar ele a cada 15 dias. O enxofre, o cálcio e o magnésio vão atuar junto com o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e o potássio. Eles são os macronutrientes que a sua orquídea vai precisar em maior quantidade. E além de reforçar com essas aplicações de cálcio e enxofre, eu continuo usando aqui o meu adubo semanal, que é o adubo B&G Orquídeas. Toda semana eu faço a aplicação dele aqui nas minhas orquídeas. Então, essa é a parte de nutrição da planta que eu dou uma reforçada após a floração. E nessa época também a gente deve fazer aqueles replantes necessários. Aqui eu não fiz muitos replantes, só fiz esse daqui porque o vasinho dessa orquídea estava quebrando. Aí eu vim aqui e troquei somente o vasinho, eu nem retirei ela daqui. Eu fiz um replante com ela ali no lugar. Todas essas orquídeas aqui do jardim vertical são cultivadas com o substrato de pedra brita, caco de telha, isopor e musgo esfagno. É um substrato inerte que dá muito certo aqui no meu cultivo. Tem aqui o musgo esfagno por cima dele, então acaba não dando para ver o substrato. Mas praticamente todas estão com o mesmo substrato. E elas se desenvolvem muito bem nesse substrato, estão com as raízes bonitas, com o vegetal bonito. Eu gosto de usar esse substrato por causa disso aqui, ó. Elas grudam as raízes na parede. Então, se eu uso aí uma casca de pinos, que eu preciso replantar pelo menos a cada 2 anos, quando eu for retirar elas aqui do jardim vertical, eu vou causar um trauma, porque eu vou ter que arrancar todas essas raízes da parede. Então, é por isso que eu uso substrato inerte, porque o substrato inerte dura a vida toda, então eu não preciso fazer replante com tanta frequência nas minhas orquídeas. E eu tenho bastante sucesso com ele também, então é por isso que eu gosto de utilizar esse substrato. As regas aqui dessas orquídeas eu faço a cada 2 dias ou dia sim, dia não. Vai depender muito do clima ali da semana. Se tiver aquele calorão, eu rego dia sim e dia não. Se tiver o clima mais ameno, o clima normal daqui, eu rego a cada 2 dias. Raramente eu rego dia sim e dia não. Geralmente eu rego mais a cada 2 dias. E eu tenho aqui o termômetro, que é as raízes e esse musgo esfagno que eu coloco aqui por cima do substrato. Quando ele está sequinho, igual ele está agora, já é o momento de fazer a rega. Eu não vou regar hoje, eu vou deixar para regar amanhã de manhã. Agora é de tarde, né? E eu gosto de regar essas orquídeas aqui de manhã. Elas já estão secas, então amanhã bem cedinho eu vou fazer a rega delas. Aí eu sempre venho aqui, observo essas raízes aéreas, observo esse musgo esfagno e se tudo estiver bem seco, eu faço a rega. Então, apesar de eu usar um substrato que seca bem rápido, aqui no meu clima eu não preciso regar elas tanto. Mas lembre-se, rega é questão de observação. Cada clima é um clima, então a minha receita de rega provavelmente não vai servir para você. Então, observe aí o substrato da sua orquídea antes de regar. E um outro cuidado que eu tenho aqui com as Phalaenopsis, esse cuidado eu tenho após a floração e também eu tenho durante todo o período do ano, que é o controle de pragas e doenças. Essas praguinhas aqui, ó, que insistem em deixar o vegetal da orquídea todo manchado, todo arranhado. Isso aqui tem que ser um cuidado frequente. Se a gente descuida um pouquinho, o ácaro vem aqui e faz um estrago. A cochonilha vem e começa a sugar a seiva da orquídea. Então eu estou sempre lavando as folhas, eu não deixo acumular poeira aqui nas folhas. Eu também faço aqui aplicações de alguns inseticidas para controlar aí o aparecimento do ácaro, para prevenir o aparecimento do ácaro.
Eu gosto de aplicar aqui nas Phalaenopsis pelo menos a cada 15 dias o Colosso ou o Botox. Eles são aí carrapaticidas, mas eles são bem eficientes no controle de cochonilha, de ácaro. Então, eu gosto de aplicar aqui nas orquídeas, porque aqui é um ambiente muito seco. Essa é a minha varanda da frente, então aqui tem bastante poeira. Então, acaba tornando aquele ambiente perfeito aí para o ácaro, para a cochonilha, para o pulgão. Então, eu estou sempre fazendo aplicações aí de algum inseticida para prevenir o aparecimento dessas pragas aqui nas orquídeas. Quando eu dou uma descuidada, elas aparecem por aqui e fazem um estrago. Então, eu tenho que sempre ficar observando aqui as minhas Phalaenopsis para não ter esse problema aí de ataque de ácaro. Principalmente o ácaro, é o que mais aparece por aqui. As cochonilhas costumam atacar os crótons que eu tenho aqui na varanda. Nas orquídeas, elas não são muito de aparecer. Então, esses são aí os cuidados que eu tenho com as Phalaenopsis nesse período entre uma floração e outra. Agora elas estão soltando folhas novas, raízes novas. E lá para março, finalzinho de março, abril, elas já começam a emitir as hastes florais. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero mostrar essa Denphal aqui. Eu estou encantada com essas raízes. Olha o tanto de raízes que tem nessa Denphal. E as raízes estão muito lindas, com as ponteirinhas todas verdinhas. Elas estão crescendo aqui para cima, eu acho que elas estão tentando buscar a umidade. E essa Denphal cresceu bastante também, ela está com as brotações bem bonitas. Aqui tem uma outra bem bonita do lado dela. Elas não estão florindo, mas estão com um vegetal maravilhoso. Eu faço também aplicação de enxofre, cálcio e adubação nelas da mesma forma que eu faço nas Phalaenopsis. Me conta aí nos comentários se você também tem esses cuidados com as suas Phalaenopsis após a floração. E se você tem algum outro cuidado que eu não citei aqui, deixa aí nos comentários também que eu vou adorar saber. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com vários vídeos repleto de dicas sobre o cultivo da orquídea Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!